Olá, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai dar uma recapitulada em 3 aspectos que a gente vinha discutindo na nossa aula passada e para isso, para inserir um novo contexto, um novo assunto da aula de hoje, a gente precisa entender as consequências desses 3 outros aspectos que a gente discutiu nesta aula passada, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, o primeiro aspecto era o feudalismo, tá? O segundo aspecto vai ser a questão religiosa, em virtude das cruzadas, e o terceiro aspecto era a mudança na cidade, a mudança urbana que aconteceu da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, que é agora, justamente agora no 7º ano, que a gente está vendo a transição de um período histórico para outro período histórico, tá bom? Isso que vocês estão acostumados a ver com as princesas da Disney, por exemplo, os castelos, dentre outros, retratam esse período histórico, tá? Que é a Baixa Idade Média, e a gente vai entender um pouquinho dos contextos que influenciaram a sociedade, a economia e a religião naquela época, tá? Decorrente do feudalismo, a gente tem então uma sociedade que é necessariamente agrícola. Significa que basicamente todas as pessoas daquela sociedade vivem de alguma forma da terra. Não estou dizendo que essas pessoas trabalham, todas elas, na terra, tá bom? Ou nas terras. Por quê? Porque essa sociedade é uma sociedade dividida em camadas. Significa dizer então que essas camadas, ou classes sociais, mas a gente ainda não pode falar de classe social nesse período histórico, a gente tem uma sociedade que ela é desigual. Significa que as pessoas que estão na base dessa pirâmide não vão chegar ao topo da pirâmide, mesmo se trabalharem dia e noite, de sol a sol. Mas as pessoas também que estão no topo dessa pirâmide não vão descer. Essas pessoas não vão se tornar pobres, nem que elas percam, nem que elas se endividam, nem que elas tenham uma série de pessoas perseguindo elas na sociedade. Enfim, elas não vão ficar pobres por causa disso, tá? Então, era uma sociedade sem mobilidade social. Uma sociedade sem mobilidade social, uma sociedade onde as pessoas não podem nem ascenderem, nem caírem socialmente. Não podem mudar de classe. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Nasceu rico e nobre, vai morrer rico e nobre, tá bom? Bom, nesse segundo episódio, não, que é o episódio religioso, a gente falava sobre as cruzadas. Na verdade, na história existiram 8 cruzadas. E essas 8 cruzadas queriam chegar de um ponto, que é a Europa, a outro, que fica no Oriente Médio, onde vocês conhecem hoje com o nome de Jerusalém, tá? A cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada, uma terra santa. Só que ela é uma terra santa não só para os católicos europeus do século XI, como também era uma cidade santa para os judeus, que já existiam, que a gente estudou lá no 6º ano, e também é uma cidade sagrada para os muçulmanos, que pertencem ao islamismo, que a gente ainda não estudou, tá? Essa cidade, então, sagrada, lá no século XI, ela vai estar dominada por pessoas muçulmanas, ou seja, pessoas que pertencem ao islamismo. E os católicos da Baixa Idade Média vão reunir, ou seja, vão convocar, vão convidar toda a classe, todas as pessoas, para pertencerem a esse grupo, aos cruzados, que vão tentar reconquistar a Terra Santa, Jerusalém. As pessoas mais pobres estão querendo chegar porque elas acreditam que elas serão redimidas dos seus pecados. Elas acreditam que se chegarem até a Terra Santa, elas serão perdoadas dos pecados que cometeram ao longo da vida. Já as pessoas de classe mais alta, as pessoas nobres, querem fazer relações comerciais com pessoas que estão em torno daquela região, ou seja, o Oriente Médio, tá bom? Os árabes. Os árabes sempre na história vão ser tratados como comerciantes muito famosos e pessoas famosas porque vão trazer os primeiros produtos que a Europa vai conhecer, as especiarias. O que são especiarias mesmo? Os temperos, né? Vocês lembram disso? Essas especiarias, esses tecidos, produtos, vasos ou quaisquer outras coisas que vocês possam imaginar que chegavam até a Europa, chegavam pelos portos da Europa, assim como hoje a gente tem porto no Rio de Janeiro, porto em Salvador, porto em São Paulo. A Europa já possuía portos nesse período, e estas pessoas que viviam
no Oriente Médio traziam produtos, enviavam produtos para a Europa. Então, os cruzados também tinham interesses econômicos em fazer relações comerciais, em criar relações comerciais com essas pessoas vindas do Oriente Médio. Especificamente, os muçulmanos têm os seus interesses, assim como os católicos têm seus interesses, e que não necessariamente esses interesses vão se entrelaçar, muito pelo contrário, esses interesses são antagônicos, ou seja, eles são contrários, tá? Muçulmanos defendem que Jerusalém seja deles e os católicos também acreditam que Jerusalém deva pertencer a eles. Então, senta que lá vem história e tem trecho nessa história para a gente entender. Quando as cruzadas acabaram, restaram muitas mortes, né? Toda guerra que eles falam para vocês tem um monte de mortes, mas além desse número intenso de mortes também, aquelas pessoas que sobreviveram conseguiram criar relações comerciais com o Oriente. Isso fez com que o ambiente urbano, a cidade da Europa, crescesse, tá bom? E agora... Pessoal, agora que a gente já sabe que antes da chegada dos católicos em Jerusalém, a cidade, né, onde hoje vocês conhecem como Jerusalém, estava habitada por árabes muçulmanos, a gente precisa entender quem são esses árabes muçulmanos, tá? Bom, antes da gente falar em islamismo, antes da gente explicar quem eram os muçulmanos, os árabes eram divididos em tribos, tá? Ou seja, eles não eram divididos com um único chefe, eles não acreditavam em um único líder, eles não possuíam um único rei. E como a religião é muito importante para esse período que a gente está estudando, também é importante falar que eles não possuíam a crença em um único Deus. Significa dizer, então, como a gente aprendeu lá no 6º ano, que quem acredita em vários deuses, sejam eles humanos, objetos, partes animais, partes humanas, não importa, essas pessoas elas são politeístas, tá bom? E eram assim que essas tribos árabes, antes da existência do islamismo, se comportavam socialmente, elas acreditavam em vários deuses. Especialmente onde hoje é a Arábia Saudita, existe uma cidade chamada Meca, que é muito importante, talvez a primeira ou segunda mais importante para os muçulmanos, tá bom? E o Maomé, em uma das suas meditações, num lugar chamado Medina, que também é uma cidade bastante espiritualizada da Arábia Saudita, teve um encontro com o anjo Gabriel. Maomé retorna para Meca com todas essas pessoas que começaram a segui-lo e começa a dizer todos os ensinamentos que supostamente o anjo Gabriel teria anunciado para ele. E alguns desses ensinamentos, por exemplo, era o fato de que a nossa alma é imortal, era o fato de que, por exemplo, todos os muçulmanos devem rezar 5 vezes ao dia, nas sextas-feiras eles devem jejuar até o pôr do sol, não devem, ou seja, se eles devem jejuar, eles não devem se alimentar, né, nem de alimento sólido, nem beber nada, e alguns outros princípios também foram pregados após o seu retorno para Meca. Quando ele morre, toda aquela sociedade que havia seguido-o passa a ser dividida em califados, tá bom? E pra gente entender o que é um califa, califa também é como se fosse um líder, mas ele vai ser um líder não só político, como também um líder que é seguidor dos princípios de Maomé. E esses líderes vão começar uma grande expansão para aonde vocês conhecem hoje como Europa, mas não só para essa região, como também para o restante da Ásia. Assim como os católicos queriam chegar à Terra Santa, que era Jerusalém, quando os muçulmanos foram expulsos, esse processo de retomada para Jerusalém, esse processo de retorno para Jerusalém, ficou conhecido como jihad, tá? Esse processo, então, conhecido como jihad, vai marcar totalmente a história das religiões na humanidade, porque hoje em dia existem 3 religiões que praticamente concorrem entre si para tomarem Jerusalém. Essa fala, então, né, o jihad, ela representa uma luta contra aqueles que são inimigos dos muçulmanos. Então, os jihadistas, os muçulmanos que fazem parte do jihad, vão lutar contra qualquer pessoa que está tentando tomar o território deles.
tá bom? Então até hoje existe muita briga, essa briga ainda é atual, olha só, né? A gente saiu lá do século 6, 7 para estar falando de um contexto de agora, tá bom? Bom, então, a gente está concluindo, né, o período da Idade Média, saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, com um contexto urbano e comercial bastante intenso. Para a gente finalizar a aula de vez agora, eu gostaria só de contar para vocês que além de perdas, além de mortes e etc., a gente vai romper, literalmente, né, historicamente falando, a Idade Média para iniciar a Idade Moderna, quando esses muçulmanos, né, nesse processo de se fortalecerem contra qualquer pessoa que esteja contra eles, tomam um lugar onde hoje vocês conhecem como Turquia, tá bom? Que antigamente se chamava Constantinopla, tá? Isso é um assunto para um outro momento, mas era só para vocês entenderem quem eram esses povos com os quais os cristãos católicos estavam brigando. Por hoje é só, um beijinho, deixem dúvidas, sugestões, comentários no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, por e-mail, mas se comuniquem de alguma forma.